No livro de Esdras, capítulo 5, versículo de número 5, eu estou lendo na nova versão da linguagem de hoje, diz assim: Mas Deus estava protegendo os líderes israelitas, e por isso os oficiais persas resolveram não fazer nada, enquanto não escrevessem sobre aquele assunto ao rei Dario e recebessem uma resposta. Depois de todo o tempo que o povo de Judá ficou preso no cativeiro babilônico, Deus usa o imperador, o governador Ciro, para que ele tenha misericórdia do povo de Israel e manda o povo de Israel de volta para a terra de Judá, para eles reconstruírem a cidade, o templo e os muros. Porém, nesse período que eles estão reconstruindo, eles sofrem muita opressão, eles sofrem como é que eu posso dizer? Muita ação contrária dos inimigos de Israel que não queriam que a nação fosse reconstruída. Eles mandam uma carta mentirosa ao rei, dizendo que o povo de Israel está tentando reconstruir a cidade para poder iniciar uma rebelião. O rei acredita e manda parar as obras. Mas muitos anos depois, Deus fala com os profetas e os sacerdotes, fala ali com Josué e Zorobabel e os incentiva a reconstruírem o templo. Deus manda mensagens através do profeta Ageu também, do profeta Zacarias também, e o povo reinicia a construção do templo, da cidade, de tudo. Porque a cidade e o templo haviam sido destruídos, né? Na grande invasão de Nabucodonosor, imperador da Babilônia. Assim que o povo começa a reconstruir pela segunda vez o templo, a cidade, os muros, os inimigos voltam novamente a tentar impedi-los. E o versículo 5 do capítulo 5 de Esdras, que eu acabei de ler, eu vou ler novamente, diz: Mas Deus estava protegendo os líderes israelitas, e por isso os oficiais persas resolveram não fazer nada, enquanto não escrevessem sobre aquele assunto ao rei Dario e recebessem uma resposta. Então os inimigos tentaram impedir e incentivaram os soldados persas a impedirem o povo de Israel de reconstruir a cidade, os muros e o templo, mas Deus fez com que os soldados não fizessem nada até a carta dos inimigos, né? Até que a carta dos inimigos chegassem ao rei Dario para ver o que o rei ia fazer. Então Deus estava ali agindo a favor do povo de Israel, para que o povo pudesse reconstruir a cidade e os muros. É impressionante, é impressionante. Esse trecho da escritura falou muito comigo, porque para mim ficou muito nítido, assim, Deus movendo a história para estabelecer o seu propósito perfeito através dos homens. Homens e mulheres, né, no plural. A gente percebe que apesar da rebelião e ingratidão do povo de Deus, Deus formou a identidade desse povo. A identidade do povo estava ligada ao templo, aos muros, à cidade de Jerusalém. E tudo isso estava ligado ao quê? A Deus. Sem Deus eles não eram nada, eles não eram ninguém. Ao ponto de que, assim, se Deus não age, inclusive, na vida dos inimigos deles, eles não existiriam. Então, assim, a dependência de Deus, ela é total, total, total. O cativeiro babilônico, entre outras coisas, serviu para conscientizá-los
a respeito disso. Olha, se Deus não for com a gente, pode esquecer, não vai dar. Se Deus não tiver misericórdia da gente, se Deus não aplanar o nosso caminho, não tem como. É aplanar ou planar? Bom, se Deus não tornar plano, né? Se Deus não tornar reto o nosso caminho, não tem como, não vai dar certo, vai dar errado. Nós vamos ser prejudicados. Olha aí, contra Deus não vai dar certo. Porque a situação de Israel antes do cativeiro babilônico, você vê, historicamente, eles tiveram as derrotas dos inimigos na terra prometida, que foram várias, o declínio moral e espiritual do povo, o cativeiro assírio, depois o cativeiro babilônico, uma parte, né? Primeiro só os nobres foram levados, depois uma outra invasão, e aí Nabucodonosor destruiu tudo, jogou tudo por terra, inclusive o templo, saqueou os tesouros do templo. Então assim, houve uma destruição total do povo quando o povo se afastou de Deus. Uma aniquilação total, mortes, foram levados como escravos, cativos. O cativeiro foi uma coisa terrível. Eu creio que antes do holocausto judaico, né, do holocausto causado pelos nazis, né, pelos nazistas, a pior coisa que existiu foi o cativeiro babilônico para o povo de Israel, para o povo judeu. E eles foram para o cativeiro babilônico justamente por estarem afastados de Deus, por não obedecerem às ordenanças da aliança de Deus. E lembrando assim que não é porque Deus é chato, porque Deus não queria que eles não obedeceram e começaram a adotar os costumes dos cananeus. E quais eram os costumes dos cananeus? Eles adoravam deuses que não eram deuses. Eles incluíam na prática cotidiana deles, relações sexuais com sacerdotisas, sacrifícios de crianças, inclusive dos seus próprios filhos. E todas essas práticas são práticas que Deus odeia e o povo fazia. Perderam completamente a identidade, então Deus os sentencia, né, ao cativeiro babilônico. E no período do cativeiro, é incrível, no período do cativeiro eles começam a ser trabalhados ali. E começam a reconhecer, a buscar novamente a palavra de Deus, a compreender o plano e o propósito de Deus para a vida deles. É um período onde eles têm uma proximidade com Deus. O profeta Oséias fala que foi um período que Deus chamou eles de novo para o deserto para falar o coração deles. Então, esse texto fala comigo no sentido de que muitas vezes as dificuldades da nossa vida, elas não são simplesmente um castigo gratuito. Claro, nem tudo de ruim que acontece na tua vida é uma punição. Existe o tempo e o acaso. Todos nós estamos sujeitos às intempéries da vida. Mas muitas vezes Deus usa situações que nós não gostaríamos de passar para que nessas situações o nosso caráter não apenas seja forjado, mas o nosso ser, o nosso querer, a nossa vontade, ela volte em direção a Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso libertador. A história do povo de Israel, ela fala também da nossa história. Em Coríntios, se eu não me engano é 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: essas coisas foram escritas para nós que são chegados o fim dos tempos. Aquelas coisas aconteceram para que nós saibamos que nós éramos Israel no Egito.
escravos do pecado, escravos de uma vida de aparência, talvez, de mentira, de prazer naquilo que é errado. Não sabíamos como ser, como viver, como coexistir com os nossos irmãos e irmãs. Então Deus nos pega no deserto, nos trabalha, nos limpa, nos purifica, nos transforma em sacerdotes e nos introduz a uma terra que mana leite e mel. E muitas vezes nessa terra nós abandonamos Deus. Em vez de focarmos no abençoador, focamos na bênção e deixamos Deus de lado. E aí Deus precisa pegar a gente e entregar muitas vezes na mão do inimigo, para que lá no cativeiro da Babilônia nós possamos olhar para Deus e dizer: Senhor, como eu estava distante de Ti, Senhor, como eu preciso de Ti. E mais uma vez voltar o nosso coração para Ele. E Ele vem, trabalha na nossa vida, opera na história, transforma o nosso coração de pedra num coração de carne, como diz em Ezequiel 11. Profetiza sobre o vale de ossos secos, como Ezequiel 37 fez. E depois que nós criamos músculos, tendões, carne, Ele sopra em nós o Espírito da vida. E então nós reconstruímos o templo, os muros, e reestabelecemos a nossa identidade. Deus fará tudo o que for necessário para que nós possamos experimentar a restauração. Mas cabe a nós escolher o Senhor. Que hoje você possa escolher o Senhor novamente e permitir que Ele não apenas restaure você, mas reestabeleça o reino dele na sua vida, a vontade dele na sua vida, e que você possa ser uma ferramenta de Deus para auxiliar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Fica com Deus, fica na paz.